Continuando com os trabalhos, vamos para a parte 5 da revisão de Português 1, volume 2. Tanto serve para AP2, como serve também para AP3. Eu devo ter me enrolado aí nos vídeos anteriores nessa descrição, mas tudo bem, tá valendo. Meu nome é Marise Souza, sou aluna do primeiro período de Letras e Literatura da UF, convênio com o CEDES. Essa fábula de Esopo, A Lebre e a Tartaruga, faz parte de um tipo textual específico. Qual será? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma lida para a gente tentar identificar? A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida, eu e você, essa é boa. E assim vai. Durante o vídeo a gente vai explorar mais esta fábula. Se você disse que a lebre e a tartaruga, a fábula de Esopo, era o tipo textual narrativo, você acertou. Por que narrativo? Caracteriza-se por descrever as ações do mundo. A narração, ela não é uma coisa assim que a gente fala sobre uma história. A narração é a própria história. Ela tem uma progressão temporal, vemos o tempo passando na narrativa, então tem um ponto de vista dinâmico, tem movimento. É a terceira vez que eu falo isso, mas é muito importante. Assim a gente vai fixando os tipos textuais e vai conseguindo discernir entre um e outro nos exercícios de revisão e nas provas. Os gêneros que derivam desse tipo textual narrativo são contos, piadas, romances, fábulas, novelas, depoimentos. Agora sim, desse slide do próximo para os posteriores, nós vamos aprofundar um pouco mais o tipo textual narrativo. Vem comigo? Primeiramente, há uma sucessão cronológica das ações no tipo textual narrativo. Então, o uso do pretérito perfeito do indicativo, algumas vezes o presente do indicativo, ou até o gerúndio, ou o uso do pretérito imperfeito, isso tudo dá uma estruturação cronológica na sequência das ações, obrigatoriamente. Caso contrário, seria uma simples descrição das ações, conforme foi o tipo textual anterior, o descritivo. Então, eu preciso assim dessa fartura de verbos, desses contextos todos, do cronológico, para eu poder ter uma ideia da passagem do tempo e da sucessão cronológica das ações. Então, o emprego dos verbos no passado provoca uma atitude mais relaxada. Tende a haver um distanciamento em relação aos fatos narrados. E a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Toda narrativa implica uma diferença entre estados do mundo ou situações. Então, a sucessão das ações na narrativa, ela também é identificada por meio dessas diferenças de estado. Lá na fábula, a lebre dormiu um sono pesado, sonhou que estava vencendo a competição. O tempo passou e o sol já estava se pondo quando a lebre acordou. O sol se pondo mostra a diferença entre estados. Estava dia e anoiteceu. Toda narrativa tem que ter uma treta, uma intriga, um problema, um conflito para ser resolvido. E aí, no caso da nossa fábula, a treta é que a tartaruga não aguentava mais as provocações da lebre. Então, elas vinham sofrendo esse tipo de conflito, de atrito, e aí a tartaruga foi lá e propôs, né, a competição. Você pode ser mais rápido, mas eu sou persistente, disse a tartaruga. Essa característica da integração de ações, ela confere coerência ao texto, conforme a gente viu lá no volume 1. Quando acabou o seu café da manhã, a lebre olhou para trás para ver se a tartaruga ainda estava muito longe. Então, assim, as ações da lebre, da tartaruga, elas têm um encadeamento, elas estão intrincadas. Isso é interessante na narrativa, senão a gente não consegue entender, né? E no texto escrito isso é muito legal, mas às vezes os autores fogem um pouco a isso, até para criar um pouquinho de suspense. Eles apresentam uma parte da narrativa que está acontecendo no futuro, para depois eles colocam assim, 24 horas antes, né? A gente vê muito isso também nos filmes, nas séries e tal. Ela ainda nem havia passado da metade do caminho.
Sentindo-se sonolenta, depois do lanche, a lebre pensou: vou tirar uma sonequinha agora e quando eu acordar, vou para a linha de chegada rapidinho. Isso é a integração de ações. A narrativa tem um narrador, que não pode ser confundido com o autor do texto. Embora, muitas vezes, o autor do texto se coloque nessa posição de narrador. O autor é aquele que assina o texto, ou seja, aquele que escreve, ou não, né? Porque Esopo, por exemplo, não se sabe se ele realmente existiu, se ele foi lendário, e somente lá no século III a.C. que Demétrio foi escrever as fábulas de Esopo. Pode adquirir diversas identidades. Então, esse narrador, né, ele pode narrar uma história real, fictícia, podendo o próprio autor, sem disfarce, como eu falei antes, assumir a narração de uma história, ou então passar essa responsabilidade para um personagem. Vamos lá para o tipo textual, narrativo, os personagens. Aqui a gente vai se concentrar no narrador. Nesse caso, quando o narrador aparece em primeira pessoa, ele é um personagem. Por ser personagem, ele não tem onisciência na narrativa. Quando o narrador ele aparece em terceira pessoa, ele é onisciente. Ele está narrando a história, ele está falando dos personagens, então ele sabe tudo o que vai acontecer e ele dá pra gente uma série de informações que aquele narrador em primeira pessoa não podia ter. E aí o texto fica mais detalhado, né? mais rico de detalhes. Ai, meu Deus, estou sendo redundante. Nos tipos de foco narrativo, a gente tem o narrador como personagem, que é aquele que aparece em primeira pessoa. O narrador observador, que ele conta a história, porém ele não é um personagem. Nós temos o narrador onisciente, que ele está distanciado da narrativa, aparece na terceira pessoa, ele é neutro, é seletivo. Temos o narrador protagonista, que é aquele narrador que, além de ser um personagem, ele é o personagem principal. E temos o narrador como testemunha, alguém que viu o fato acontecer e está narrando. E temos aqui, né, obras de Monteiro Lobato, onde Monteiro Lobato era esse narrador distante, né, que contava a história, aquela coisa assim que a gente está acostumado a ouvir de criança. E alguns personagens dele, em alguns episódios, alguns capítulos de livro, né, que eu estou lembrando aqui do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na televisão, mas em alguns livros, esses personagens eram os narradores. Então a gente tem histórias contadas pela própria Emília, pela Narizinho, pelo Pedrinho, histórias contadas pela tia Anastácia, pela dona Benta. E aí a gente vê os vários tipos de focos narrativos. Eu não sei, né? Eu cheguei a pesquisar, mas não encontrei. Se Monteiro Lobato, enquanto narrador, ele também se colocou como um personagem em algum livro dele. Eu fiquei com essa curiosidade. Se alguém souber, me conta. Discurso narrativo direto. É quando o narrador ele fala no texto exatamente como os interlocutores falariam. Então ele coloca travessões ou ele abre aspas e a gente identifica no texto a fala dos personagens. Então, alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? E por aí vai. Já no discurso indireto, o narrador não coloca assim as falas dos personagens. Ele meio que narra essas falas. Ele coloca na própria voz as falas dos personagens. Olha um exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Esse é o discurso indireto. Vamos ver agora o terceiro exemplo, que é o discurso indireto livre. Nesse discurso indireto livre, o narrador ele se apropria dos pensamentos do personagem e ele descreve o que o personagem está pensando, que pode ser até falando, mas fica assim um pouco misturado com o próprio texto narrado. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Então Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Isso é a perspectiva do narrador.
logo a mim, isso tinha que acontecer. Esse é o pensamento da personagem Paula, que aqui é narrado no discurso indireto livre do narrador. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Agora volta a Paula pensando ou falando, tomara que eu consiga. Ficou claro, né? Voltando à nossa fábula, o tempo na narrativa, ele tanto pode ser um tempo cronológico, né, dividido, onde a gente tem assim uma noção da passagem das horas, dos dias, como ele pode ser também um tempo psicológico, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O narrador vai falar sobre como que se desenrolou uma cena de beijo lá na história. E aí ele pode levar, sei lá, um capítulo inteiro para narrar tudo o que aconteceu em primeiro plano, em segundo plano, na situação, no processo, né, situacional do beijo. Vamos agora para o tempo cronológico. Muitas vezes aquele dia foi um dia tão sem importância que o narrador dedica um parágrafo para narrar aquele dia inteiro. E aqui, no dia seguinte, a lebre e a tartaruga estavam na linha de partida, prontas para começarem a corrida. Quando eu falo no dia seguinte, eu estou dando uma noção de tempo, de passagem de tempo. Houve um dia anterior e houve um dia seguinte. O espaço é o local físico onde a narrativa acontece. Nos textos ficcionais, isso aí pode ser até em outro planeta, né? No caso da nossa fábula, eu suponho que tenha sido na floresta, que é onde os animais moram. Quando a gente fala do texto narrativo, por exemplo, numa notícia, numa reportagem, a gente precisa de uma maior precisão de espaço e tempo. Então, isso é muito importante a gente discernir. Vamos agora identificar o tipo textual narrativo pelo enredo, porque o enredo é a própria narrativa. Então, se alguém nos pedisse assim, elabore um enredo assim, assim e tal, né? Primeiro, o enredo é a própria narrativa. E ele é composto por uma situação inicial, depois vem um conflito, uma treta, depois vem o desenvolvimento, o que, que acontece ali, quais as situações que ocorrem depois daquele conflito. Vem o clímax, que seria assim, o ponto alto da narrativa, aquele momento onde todo mundo fica mais tenso, né, presta mais atenção, e por fim vem a conclusão. Só que nem todo enredo tem essa sequência certinha de situações, né? Algumas histórias são interrompidas, sem que todas essas fases estejam presentes no percurso. As fases também podem não ocorrer sempre nessa ordem. Isso a gente vê muito nos textos narrativos fictícios, onde muitas vezes a história começa 20 anos depois do fato que seria o relevo, né? Então isso é interessante. Nos filmes também tem filme que não tem fim, né? Acaba o filme e a gente fica assim pensando, qual o final do filme? Então, nem sempre todas essas partes, essas fases aparecem e também nem sempre elas aparecem nessa ordem. Muitas vezes o texto começa pelo fim e aí vai voltando no tempo.